Olá a todos os alunos do sexto ano. Agora vamos dar continuidade com a aula de matemática. Vamos ver qual é o tema de hoje. Hoje é a aula 167, decomposição de fatores primos. Então vamos à aula. Definição. O que é decompor em fatores primos? É escrever um número composto em uma combinação de fatores primos. Em outras palavras, realizamos a divisão do quociente por divisores primos até que o quociente fique igual a 1. A gente vai já ver na prática como que isso funciona. Por exemplo, para fatorarmos o número 180, fatorar o 180 é decompor ele em fatores primos, a gente precisa encontrar os números primos que dividem o número que desejamos decompor. E, em seguida, escrever essa decomposição na forma do produto de fatores primos. Por exemplo, o 180 é um número que pode ser escrito como 2 vezes 90, correto? Só que essa aqui é só uma forma de representar ele, ainda não é a decomposição em fatores primos. A gente vai ver a sua decomposição em fatores primos agora. Olha só, a gente vai pegar primeiro o 180 e dividir por 2. 180 dividido por 2 é 90. Aí a gente põe o resultado aqui e, como ele é par, novamente a gente vai dividir ele por 2. Dividimos por 2, 90 dividido por 2, 45. Agora o 45 a gente não consegue dividir por 2, porque ele não é par. Mas a gente consegue dividir por 3. Então dividimos 45 por 3, que dá 15. Aí o 15 a gente também divide por 3. 15 dividido por 3 dá 5. E agora o 5 a gente só consegue dividir pelo 5 mesmo. E 5 dividido por 5 dá 1. Então veja que a gente chegou no objetivo, que é decompor o número até chegar no 1. Observem que os valores aqui da esquerda, todos são primos. Daqui a pouco a gente vai ver a lista dos números primos que a gente tem. Então olha só, o 180 ele pode ser escrito como? Como a multiplicação desses fatores primos aqui, ó. Fica 2 vezes 2, vezes 3, vezes 3, vezes 5. Se você for resolver essa multiplicação toda aqui, o resultado vai ser 180. Isso significa que essa representação aqui é um outro modo da gente escrever o número 180. Como o 2 aqui está repetindo 2 vezes, a gente pode escrever ele como 2 ao quadrado. O mesmo acontece com 3. Ele também está se multiplicando aqui 2 vezes, então a gente escreve ele como 3 ao quadrado. E a gente só tem um 5. O 5 é o mesmo que 5 elevado a 1. Então, a decomposição em fatores primos a gente pode representar dessas duas maneiras. Depois de dividir ele, no caso, o valor aqui foi o 180, por todos os fatores primos até chegar em 1. E depois, para facilitar, a gente ajeita aqui, ó, e deixa na forma de potência. Então, esse é um exemplo que a gente pode fazer para decompor os fatores primos. Vamos ver outros exemplos. Vamos decompor os números 30, 56, 115, 996, 216 e 50.400. Vamos começar aqui com o primeiro, que é o 30. Aí a gente vai fazer o mesmo processo que a gente viu lá no número 180. Primeiro a gente divide por 2, que é igual a 15. Agora o 15 não dá mais para dividir por 2. Aí a gente vê qual o próximo número primo. É o 3. 15 dividido por 3, 5. E 5 dividido por 5, 1. Então vejam. Ficou decomposto o 30 nesses números primos aqui, 2, 3 e 5. Ou seja, o número 30, ele pode ser escrito como
2 vezes 3 vezes 5. Só confirmando, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30. Vejam que volta para cá. Então, essa aqui é a decomposição do 30. Agora, vamos decompor o 56. Quando a gente tem um número par, a gente já divide logo por 2. 56 dividido por 2 é igual a 28. 28 dividido por 2 é 14. 14 dividido por 2, 7. Agora o 7 a gente só vai conseguir dividir por ele mesmo. 7 dividido por 7, 1. Então, olha só, o 56, ele pode ser escrito como 2 vezes 2 vezes 2 vezes 7. Ou ainda, vejam que o 2 se repete 3 vezes. Então, podemos fazer 2 elevado à terceira vezes 7. Aí está a decomposição do 56 em fatores primos. Agora, vamos fazer a decomposição do 115. Observe que o 115 ele não é par. Então, a gente já não consegue dividir ele por 2. Vamos ver se a divisão por 3 vai ser exata. Então, eu vou fazer o 115 aqui mais para baixo. Então, vamos ver se conseguimos dividir o 115 por 3 inicialmente. Vou tentar aqui. 11 por 3 dá 3. 3 vezes 3, 9. Para 11, faltam 2. 25. Não dá para dividir o 115 por 3. Não vai dar um valor exato. Aí a gente tenta dividir por 5. Por 5 a gente consegue, porque o 115 termina em 5. 11 dividido por 5 é 2. Aí vai ficar sobrando o 1. Aí fica 15 dividido por 5, que é 3. Agora, olha só, o 23 a gente não consegue dividir por nenhum outro número, porque ele já é um número primo. Então, a gente já divide o 23 pelo 23 mesmo. 23 por 23 é igual a 1. Então, o 115, ele pode ser escrito como 5 vezes 23. Essa vai ser a sua decomposição em fatores primos. Agora, vamos ver qual o próximo número. O próximo número que a gente vai decompor é o 996. Observe que ele é um número par, então a gente já consegue dividir ele por 2. Vou fazer um de cada vez aqui. 9 por 2 dá 4. 4 vezes 2, 8. Para 9 falta 1. Aí vem 19 por 2, que dá 9. 2 vezes 9, 18. Para 19 falta 1. Aí fica 16. 16 por 2 dá 8. Pronto. Então, 996 por 2 é 498. Agora, a gente divide novamente por 2, porque ele ainda é par. Aqui vai dar 2, aqui vai dar 4 e aqui vai dar 9. 249. Agora, a gente já não consegue dividir por 2, mas conseguimos dividir por 3. 24 por 3, 8. 9 por 3, 3. Agora, o 83, ele também é um número primo. Então, a gente já divide ele diretamente aqui, ó. 83 por 83 é igual a 1. Então, o 996 pode ser escrito como 2 vezes 2 vezes 3 vezes 83. Ou ainda, nós temos aqui 2 vezes 2, então 996 também pode ser escrito como
2 ao quadrado vezes 3 vezes 83. Então, essa aqui é a decomposição do 996 em fatores primos. Vamos ver qual é o próximo valor. Os próximos são 216 e 50.400. Vou anotar aqui. 216 e 50.400. Só conferir isso mesmo. 216, 50.400. E agora a gente vai decompor eles em fatores primos. 216 é par, então nós vamos ter 216 por 2. Dá 108. Por 2, 54. Por 2, 27. Por 3, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. Então, o 216, ele pode ser escrito como 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Ou seja, também podemos escrever o 216 como 2 elevado à terceira vezes 3 elevado à terceira. Viram que ficou bem resumido aqui o 216. Agora vamos para os 50.400. Vou repetir ele aqui. Então, nós vamos ter 50.400 por 2. Ajeitar essa barra. Por 2, vamos ter 25.200 por 2. Aqui vai dar 1. Aqui vai dar 2, 6, 0, 0. 12.600 por 2 vai dar 6.300 por 2 vai dar 3.150 por 2. Aqui vai dar 1, 5, 7, 5. 1,575. E agora a gente vai dividir por 3. 1.575 por 3 vai dar 525. Aí agora a gente divide por 5. Vai dar 15. Por 5, 5. Perdão, por 5, 3. E novamente a gente consegue dividir aqui por 3. Que vai dar 1. Então, os 50.400 pode ser escrito como? Então, conferindo aqui, a gente já pode pôr em forma de potência direto. Quantos 2 a gente tem? 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ser 2 elevado à quinta, vezes, agora vamos ver quantos 3 nós temos. 1, 2. 3 elevado a 2 vezes, agora o 5. Temos 2 também. 5 elevado a 2. Então, o 50.400 pode ser escrito dessa forma. Aí agora, como que a gente faz para saber quais são os valores primos? A gente usa esse aqui, que é o crivo de Eratóstenes. Os números que estão em amarelo, todos eles são primos. Ó. O 2, o 3, o 5, o 7, o 9, o 11 e assim por diante. Aqui nós temos todos os números primos que vão de 1 a 100, sendo que o primeiro número primo é o 2 e o último número primo antes do 100 é o 97. Então, isso aqui pode ajudar vocês na hora de decompor os valores em fatores primos, ok?
Então, desse jeito, a gente consegue decompor os valores em fatores primos. Lembrando que até chegar o último valor, onde a gente só consegue dividir por ele mesmo, que vai dar 1. Aí a gente encerra a decomposição. Agora vamos exercitar. Temos aí na questão 1, decompor em fatores primos. Item A, 360, item B, 290, item C, 175. Questão 2, decompor os números primos. 1.572 e 3.000. Bom, eu vou deixar um tempinho aqui para vocês, daqui a pouco a gente volta.
Voltamos agora para fazer a correção da DLI. Você que ainda está resolvendo, ainda dá tempo de participar, é só responder para a gente lá no chat. Então, vamos acompanhar aqui a resolução da primeira questão. Decompõe fatores primos. Letra A, vamos decompor o 360. Então, daquela forma, a gente resolve 360, como é par, dividimos por 2, que dá 180. Depois por 2, dá 90. Por 2, dá 45. Por 3, 15. Por 3, 5. E por 5, 1. Então, a gente consegue escrever o 360 como 2 a terceira, vezes 3 a segunda, vezes 5. Agora, vamos decompor o 290. 290 dividimos por 2, vai dar 145. Dividimos agora por 5, vai dar 29. E agora dividimos por 29, que dá 1. Então, o 290 pode ser escrito como 2 vezes 5 vezes 29. 29 é primo, então a gente termina no 29 mesmo.
Agora vamos decompor o 175. 175 por 5 dá 35, por 5 dá 7 e por 7 dá 1. Então, 175 a gente consegue escrever como 5 ao quadrado vezes 7. Vamos conferir no gabarito. Então, nós temos aí, ó, a resposta A, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Letra B, 2 vezes 5 vezes 29. E letra C, 5 vezes 5 vezes 7. Então, vamos ver aí o comentário. Observem aí a decomposição do 360, exatamente como a gente fez, do 290 e do 175. Agora vamos à segunda questão. Na segunda questão, a gente tem que decompor os valores 1.572 e 3.000. Vamos começar aqui com 1.572. Como ele é par, primeiro a gente divide por 2. Aqui vai dar 7, vai sobrar 1, aqui vai dar 8, vai sobrar 1, 6, 786. Continuamos dividindo por 2, aqui vai dar 3, aqui vai dar 9, aqui vai dar 3. Agora a gente divide por 3, 1, 3, 1. E o 131, se eu não me engano, ele é primo. A gente já resolve ele por 131, mas daqui a pouco a gente confere. Agora vamos ver o 3.000. 3.000 dividido por 2 dá 1.500. 1.500 por 2, 750. 750 por 2 vai dar, aqui dá 3. 5. Aqui dá 7. 375 por 3. Aqui dá 125, por 5 dá 25, por 5 dá 5 e por 5 dá 1. Então, a gente consegue escrever o 3.000 como 2 elevado a 3 vezes 3 vezes 5 elevado a 3. Vamos conferir as respostas no gabarito. Temos aí, ó, o 1.572 fica 2 vezes 2 vezes 3 vezes 131, então realmente aí termina no 131, e o 3.000 fica 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Vamos ver o comentário. Temos aí, ó, a decomposição do 1.572 e a decomposição do 3.000, ou seja, vocês podem escrever esses valores dessa forma, que é a sua decomposição em fatores primos, ok? Então, agora a gente vai encerrar. Um bom estudo a todos e até a próxima. A sua aula continua no próximo vídeo.